João, podemos falar um bocadinho sobre a OPA da KKR, a intenção da OPA KKR à Green Vault, já foi anunciada há alguns meses. Queria perguntar em que ponto de situação é que estamos em termos da intenção de lançamento dessa OPA. Está praticamente garantido que o fundo ultrapassará os 90%, a última informação que tivemos foi que tem 82%. O fundo está confiante que vai ultrapassar isso e passar para a próxima fase de lançamento da OPA? Sim, seguramente, é obrigatório, não é? Neste momento, tendo eles acima de 80%, segundo a informação que existe, a OPA é obrigatória. Neste momento, nós não somos parte management, Claro. não somos parte desse processo. É um processo entre a KKR e a CMVM, mas estamos convencidos que isto será rapidamente. Mas, de qualquer forma, isto não é uma questão de querer ou não querer. Isto é obrigatório. Desde que haja uma mudança de condução, Sim. tem que se fazer, não é? E olhando um bocadinho de forma mais para a frente, o que é que esse fundo pode trazer à Green Vault que não existia no formato anterior da estrutura acionista? Pode significar uma aceleração, por exemplo, da expansão através de aquisições ou novas geografias, por exemplo? Veja, em primeiro lugar, mais uma vez, quero agradecer aos antigos acionistas, quer pessoas, as 6 pessoas que estavam envolvidas, quer o mercado, que permitiu-nos chegar onde chegou. Agora, acontece que esta é uma indústria muito capital intensiva, que existe mais capital. E o mercado português não tem, na parte de isto financia-se com dívida com capital. E o mercado português tem o tamanho que tem, não é? E portanto, nós temos 6 bancos, não é? Mais ou menos, certo? Mas muito mais que isto. Temos o país que tem, a capacidade de poupança que tem, portanto. E também não teríamos muito mais capacidade de lançar dívida. Se queríamos crescer e continuar a crescer, é necessário outra capacidade de acesso aos mercados, quer fundos da própria KKR, quer fundos de dívida que eles possam viabilizar. Portanto, esta operação da KKR é uma oportunidade muito grande para a Green Vault, no sentido de não só manter, como acelerar o plano de crescimento, por um lado, para começar, pela capacidade financeira adicional que terá, mas, e esta linha que é fundamental, mas além disso, isto é um grupo muito grande, que tem muitas outro tipo de empresas, pode haver outro tipo de colaborações que se possam estabelecer. Uma delas tem a ver com aquilo que acabamos de dizer na podcast. Eles têm imensas empresas industriais em muitos países. Podem ser clientes. Que podem ser clientes. E a curto prazo anunciaremos já o primeiro, que já assinamos o primeiro, mas agora queríamos juntar aquilo com o outro, no outro país, mas portanto já temos um contrato assinado com um cliente do grupo KKR, haverá outros, quer na área industrial, quer na área imobiliária, isso é outra via. Depois, há outras áreas onde se pode trabalhar em conjunto, há outras empresas também de renováveis, mas estão noutros sítios da cadeia de valor, pode haver aqui complementaridades. Eu diria que há muito para explorar, não só do ponto de vista financeiro, primeiro, mas também do ponto de vista do tipo de negócio que, com benefícios mútuos, possam fazer. Da OPA, penso que estamos esclarecidos das potencialidades, das mais previsíveis para já. Em relação aos resultados, que também está aí para breve a próxima apresentação, no último relatório, a Green Vault previa um aumento significativo dos lucros para o ano 2024. Então, queria lhe perguntar que dimensão é que imagina que este aumento terá, se pode dar um intervalo de valores que seja o objetivo para este ano? Nestes resultados, nós previmos para o ano 2024 uma melhoria substancial dos resultados e mantemos, mas não é neste trimestre, porque nós temos aqui uma fase, como sabe, pelo nosso modelo de negócios, os resultados têm uma parte estável que é crescente, que é a parte dos ativos da operação, mas tem uma parte mais volátil que tem a ver com as vendas. Como sabe, neste segundo trimestre não vendemos nada, vendemos uns parques em Itália, 150 megawatts, mas já foi no terceiro. Portanto, os resultados não vão ser ainda de acordo com essa expectativa do final do ano, pela razão que eu estou a explicar. Mas, tendo em conta o ano todo, o aumento substancial seria... Mantemos um objetivo, um aumento substancial. Nós não costumamos dar assim, uma perspectiva muito quantificada, mas como temos a apontar para isso.
Ok. E em termos de melhorias de rentabilidade, também tem algum objetivo que pudesse partilhar? Nós não costumamos dar os resultados, mas como digo, reafirmo, para o ano todo mantemos esse objetivo. Ok. Isto é numa altura, Mas numa não para conjuntura. este trimestre, certo? Sim, percebo. Sim, está claro. Isto, apesar de estamos numa conjuntura relativamente difícil já há algum tempo, não é? As empresas das renováveis têm atravessado dificuldades por duas razões, pelo menos duas razões. Um é os custos de produção para o próprio equipamento e também inflação e taxas de juros, que têm afetado de forma transversal o setor, pesando no financiamento. Como é que vê estas três situações a evoluírem nos próximos meses? No campo das taxas de juros, o mundo, como todos sabemos, está a mudar. Está em viragem. As expectativas são de uma redução. Aliás, é verdade que o comportamento das renováveis, não nós, genericamente, tem sido negativo este ano, mas nas últimas semanas tem melhorado substancialmente. Portanto, a EP Renováveis, que é a maior empresa, a melhoria nos últimos tem muito a ver com isso. Taxa de juros. E admito, nesse caso, a EP Renováveis também admito que tenha sido beneficiada com uma nova expectativa de evolução nos Estados Unidos. E diria que isso é importante. É importante. Portanto, eu diria, da parte das taxas de juros, portanto, a situação está melhor. Na parte do custo do investimento, nós temos que distinguir claramente entre o vento e o sol. E no sol, os custos de equipamento são baixíssimos. Nunca tiveram tão baixos. Há outros custos que compensam, por causa da inflação, não sei o quê, mas globalmente, no vento, é que os custos têm estado mantidos a níveis realmente elevados. E já agora, se me permite dizer uma coisa que muitas vezes não se diz, não se diz, porque não se concorda, se calhar, mas na minha opinião, que isto tem a ver com o proteccionismo, com a globalização, que acho que é uma questão, eu diria, nós estamos a ouvir cada vez mais. Portanto, discursos anti-globalização para produzir a indústria europeia livre. Isso que chama a atenção para duas coisas. As renováveis têm este sucesso todo, são baratas. Sim. E aquilo que eu disse há bocado, o sol é porque os preços são de cá, não é que os preços dos Estados Unidos, certo? Se puser barreiras disparatadas à China, o que é que faz? Encarece brutalmente os custos. E por outro lado, ainda ontem, daquilo que eu vi assim, muito cruzado, Draghi disse é que, embora ele tenha uma opinião genericamente diferente, mas diz, isto dos painéis solares já foi. Já não vale a pena estar a tentar recuperar aí. Portanto, este boicote, diria, quem defenda a tentativa de criar indústrias artificialmente produzidas na Europa, caso dos painéis solares, à custa de imposição de restrições aos chineses, diria que é muito discutível pelos custos que teria e também pela reciprocidade. Se uma pessoa impõe restrições para um lado e não impõe para o outro, a questão... Acabamos a encurralar. Acabamos a encurralar. Nós queremos exportar os carros e mais o foie gras e não sei o quê. Mas os painéis não entram. Não dá, não funciona. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu também gostaria de referir o seguinte. Vamos lá ver. O que se passa hoje na indústria, por exemplo, é eólica, onde os chineses têm uma penetração baixíssima. É relativamente sério. Nós estamos numa indústria dominada pelos ocidentais, basicamente, até porque a Siemens tem fora este tempo todo, que chega a ser um bocadinho discutível. Até que ponto é que a concentração em operadores europeus, se não é monopólio, monopólio não diria, mas pelo menos duopólio ou oligopólio, não é? Portanto, nós temos que ver em questão que nós não podemos ir para uma situação em que defendamos a todo o custo situações de poder de mercado excessivo. E a única maneira de quebrar o poder de mercado é abrindo, pelo menos, condicionalmente fronteiras. Eu diria que há que ter muito cuidado com estas afirmações anti-globalização para não fomentar indústrias que não sejam, para permitir que os preços continuem baixos, obviamente. Se é o caso de eliminar subsídios, aprovar face-á, mas temos que ter em conta isto. E depois, a reciprocidade do conjunto da indústria europeia. Não podemos querer uma coisa para um lado e não ser para o outro. Internamente ter... Agora, o que nós fizemos, isto já vem desde o século XVIII, XIX, se sabe, não é? Sim. O livre comércio provoca aumento de bem-estar.
Mas, portanto, pensa que não seria assim tão relevante voltar a fomentar a indústria solar aqui na Europa, ou que com os mercados abertos ela conseguirá levantar-se? A indústria solar na Europa de painéis, geneticamente as pessoas dizem, e ainda ontem se viu do que eu vi bem cruzado, mas que o relatório Draghi também o diz, para os painéis que não tem valor acrescentado nenhum. As turbinas é diferente, tem valor acrescentado, tudo mais. Agora, não podemos tolerar situações de duopólio. Não podemos, de oligopólio. E, portanto, alguma concorrência pode ser útil. Os produtos europeus são europeus, os americanos são bons, mas não pode haver abuso de mercado. Mas em questões de segurança energética, que é o outro argumento, pensa que não estaríamos fragilizados nesse ponto? Não, veja, aqui há duas questões diferentes. Uma é dizer assim: é mau que 90% dos painéis venham da China, toda a coisa. Segunda questão: a Europa deve investir em criar indústrias subsidiárias? Também não. Ou seja, muitas vezes na vida há terceiras vias. E uma terceira via pode ser a indústria europeia fomentar o investimento em painéis em outros países, com mão de obra barata, já Marrocos, ou sítio qualquer. Está a ver? Nearshoring. Sim, mais próximo. Ou seja, agora, criar indústrias altamente subsidiárias em Itália não é fantástico. E veja, cria, gasta o dinheiro, mas as pessoas não vão ter paciência para estar em desafio a pagar subsídios. Mais tarde ou mais cedo aquilo fecha. Uma última pergunta de geopolítica antes de voltarmos ao plano nacional. Estamos muito próximos das eleições nos Estados Unidos. Já trabalhou nas renováveis durante o mandato até agora de Donald Trump. Como é que um eventual regresso de republicano à Casa Branca poderia afetar este cenário geopolítico e energético? Vamos ao seguinte. Como digo, isto estava muito mais habilitado do que eu estou hoje. O que eu posso dizer é o seguinte: independente da retórica que haja, os acordos bipartidários têm algum peso. Neste caso não foi bem assim, o inflation não foi bem assim, não foi. Da outra vez, quando o Trump chegou lá, havia um acordo entre republicanos e democratas que foi mantido. Neste caso, o IRA não teve esse acordo. No entanto, nós sabemos também algumas coisas. Sabemos que muitos dos Estados que beneficiam com as renováveis são Estados republicanos mesmo. E, portanto, se tirar de lá a indústria, aquilo é fantástico. A segunda questão é o seguinte: o mundo precisa de mais renováveis. O mundo e os Estados Unidos também. Não é só com gás. O Trump na altura dizia: vamos retomar as centrais a carvão. Retomou o quê? Nada. E porquê que não retomou? Não é que tenha mudado de ideias, é que o setor privado punha-se a investir bilhões nisto. Ou seja, a pergunta, se é bom ou mau que ganhe o Trump ou a Kamala Harris, é evidente que é mais seguro, mais previsível que ganhe a Kamala Harris. O que eu digo é que o caso do Trump pode não conseguir ou não querer ter essa ruptura. Como digo, a minha experiência outra vez, lembro, eu estava em roadshow quando foi o dia, ninguém estava à espera daquilo. Só chegar ali e ter que andar ali explicado online quais eram as consequências, foi complicadinho. E as ações daquela levaram-se, não sei quanto é que perdeu, 10%, mas depois, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram percebendo aquilo que se ia dizendo, que não era disparatado, e como tal, e portanto, as ações no tempo do Trump foram para onde foram. Foram para o recorde. No terceiro semestre de 21, deve ter atingido os níveis de recorde. Portanto, está a ver. E ninguém fazia a mínima ideia se ganhava o Biden, só a 4 de novembro. Antes disso, já que tinha subido e bem. Portanto, está a ver. Como digo, o que é mais previsível? O que é mais seguro? O que é mais que ganhe? Que a pessoa tem esta visão. Se o Trump vai ser um desastre, também diria. Se calhar não, acreditar na experiência passada. Embora não seja exatamente a mesma coisa. Mas eu também digo muita coisa. Eu há bocado disse que há muitos subsídios que não são precisos. Mas não é só ganhar. Está a ver? Lá nos Estados Unidos também tem, na produção, tax credits que não são precisos para nada. Obviamente.
como o tax credit existe, portanto, as pessoas, em vez de pagar a eletricidade a $20, pagam a 14, mas com 20 já estavam muito bem. Está a ver? Também há desperdícios lá. Uma forma ineficiente de usar o recurso financeiro. O que é preciso? Mais uma vez, tem que se ver o que é preciso de subsídio. Provavelmente nos Estados Unidos, provavelmente as redes, as baterias seguramente. A ver? Essas coisas precisam de subsídios. Para a produção, pelo amor de Deus. A ver? Não precisa mesmo. Já foi o tempo, exato. Foi tempo lá, antes do Trump. Então, voltando aqui ao panorama nacional, terminou recentemente a consulta do PNEC, do Plano Nacional de Energia e Clima. Queria perguntar se a Greenvolt participou desse processo, como avalia o plano e se há coisas que gostava de ver alteradas. Muito brevemente, participámos sim na consulta pública, não é? Globalmente acho que o plano é positivo. Se tiver que dar duas indicações é o seguinte: a nível do projeto do mundo solar, os volumes globais são fortes, mas estão basicamente aí 3 quartos dá para o solar centralizado. A melhor 15, estou a falar de campo de cor, para 15 gigas para o solar centralizado e para 5 para o descentralizado, para dizer que os dissores devia ser mais equilibrado, no mínimo. Segundo, os níveis de bateria. 50-50? Diria que sim, né? Diria que sim. Depois pretendo saber um bocado para os objetivos de hidrogênio, mas diria que sim. Porque, como disse há bocado, o seu lado centralizado tem imenso potencial. Segundo, o nível de baterias também parece relativamente baixo. São os dois grandes. Tenho esperança que isso seja ainda alterado até a versão final. Isso é para 2040, né? Portanto, acho que é a aprendizagem. Ok. Obrigado, João, mais uma vez por.